Palavra de Pelé. Pedro Rocha foi um dos 5 melhores jogadores da história. O único uruguaio a disputar 4 Copas do Mundo, entre 62 e 74, foi ídolo do Peñarol de Montevidéu, pelo qual ganhou 3 Libertadores e 2 Mundiais. No São Paulo, chegou em 1971, venceu 2 campeonatos paulistas e fazia parte do elenco campeão brasileiro em 77. No Coritiba, faturou um título paranaense antes de virar treinador. Era conhecido como verdugo, ou seja, carrasco, porque se livrava dos adversários com categoria, visão de jogo, chute forte e cabeçadas. É um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, com 119 gols em 393 jogos. Pedro Rocha, que completaria 71 anos de idade hoje, morreu vítima de uma doença degenerativa. Rocha também foi o único jogador uruguaio a disputar 4 Copas do Mundo, entre 1962 e 74. Dom Pedrito foi técnico do Botafogo em 4 temporadas. Nos campeonatos paulistas de 85, voltou em 86 e 87 e depois 93. Comandou o Pantera em 120 jogos e foi o responsável por lançar Raí no time principal. No mesmo ano, a meia era convocado pelo técnico Carlos Alberto Silva para defender a seleção brasileira. Mas o cruzamento, Raí mete a cabeça na meia direita. O Uruguai foi um dos 5 melhores de sua época. Foi uma coisa importante que Pelé falou, mas também mexendo em responsabilidade pelo fato de que ele tinha que ir a jogar a qualquer lugar que ia jogar e todo mundo queria ver um jogador, um dos 5 melhores jogadores do mundo. Eu sempre digo aos dirigentes de São Paulo que quando tem um jogador uruguaio no time, o São Paulo é campeão. O meio-atacante disputou 4 Copas do Mundo entre 62 e 74, feito inédito para o uruguaio. Pedro Rocha completaria 71 anos. Pedro Rocha também foi o único jogador uruguaio a disputar 4 Copas do Mundo entre 1962 e 74. Ele foi o único uruguaio que jogou 4 Copas. Ele é um dos camisas 10 mais importantes da história do São Paulo. O uruguaio Pedro Rocha defendeu o tricolor por 7 anos. Foi campeão paulista em 1975, jogando ao lado de Muricy Ramalho. Fazia parte do grupo que conquistou o primeiro título brasileiro do clube em 1977. São Paulo lamentou a perda de um ídolo. A mágica e a mística de Pedro Rocha estarão para sempre nas páginas de ouro da trajetória do São Paulo Futebol Clube. Pedro Rocha era chamado de El Verdugo, o carrasco que definia bem seu futebol implacável dentro de campo. Pedro Rocha lutava há anos contra uma doença degenerativa. Fui um jogador tecnicamente que colocava a técnica por cima de todos. Técnica e inteligência. Um lindo desafio. O futebol é sempre um desafio. Ele morreu ontem em casa, aos 70 anos. Hoje, dia 3 de dezembro, era aniversário dele. Nesta quarta-feira, o corpo do ex-jogador Pedro Rocha foi ídolo do São Paulo e da seleção uruguaia. Certa vez, Pelé disse que Pedro Rocha foi simplesmente um dos 5 maiores jogadores de todos os tempos. Disputou 4 Copas do Mundo. Até hoje, um recorde entre os uruguaios. Ele é ídolo, eu acho que é um dos 3 melhores, ou o melhor, eu não sei, pelo menos do que eu vi, é o melhor jogador uruguaio, para mim, né, de todos os tempos. No São Paulo, foi bicampeão paulista e esteve no elenco campeão brasileiro de 77. Mesmo atuando como meia, virou artilheiro, 119 gols e um caminho aberto para outros uruguaios do clube. Acho que a gente, eu, Forlán, Lugano, todo mundo que veio para São Paulo veio por causa dele, porque ele deixou uma boa impressão, tanto tecnicamente como pessoa, né, comportamento dentro do campo, fora do campo. A doença degenerativa, diagnosticada em 2008, foi a responsável pelo seu falecimento na noite de segunda-feira, um dia antes de completar 71 anos. O São Paulo custeou parte do tratamento, mas a família queria algo além da ajuda financeira. Eu acho que principalmente podia ter dado mais carinho pro Pedro Rocha. À noite em São Paulo, o ex-jogador Pedro Rocha, um dos maiores ídolos da história do futebol uruguaio e do São Paulo Futebol Clube.
Quando Pedro Rocha chegou ao São Paulo no começo dos anos 70, já tinha 7 títulos uruguaios, 3 Libertadores e 2 mundiais com a camisa do Peñarol. Pelo São Paulo foi 2 vezes campeão paulista. No Coritiba foi campeão paranaense. Jogou também no Palmeiras e Bangu. Pedro Rocha foi o único jogador a vestir a camisa celeste do Uruguai em 4 Copas. A morte foi lamentada nas páginas da Associação Uruguaia de Futebol, do Peñarol e do São Paulo. Pedro Rocha sofria de uma doença degenerativa que prejudicava a fala e os movimentos e morreu na véspera de completar 71 anos. Para quem não teve o prazer de vê-lo jogar, Pedro Virgílio Rocha Franchetti, o Pedro Rocha, foi um dos mais talentosos e elegantes meias que já desfilaram pelos nossos gramados. Nascido em Salto, cidade uruguaia perto da divisa com o Brasil, Pedro Rocha conseguiu a proeza de ser ídolo tanto do lado de lá quanto do lado de cada fronteira. Despontou para o futebol no Peñarol, clube que defendeu por 11 anos e onde conquistou 8 títulos nacionais, 3 Libertadores e 2 mundiais. Com a seleção foi o único uruguaio a disputar 4 Copas do Mundo e vestiu a Celeste Olímpica em 75 oportunidades. Chegou ao Brasil em 1970 e fez história com a camisa 10 do São Paulo. Notório cabeceador, marcou 113 gols em mais de 370 jogos pelo tricolor. Foi campeão paulista em 71 e 75 e brasileiro em 77. Por aqui defendeu ainda outros clubes e foi técnico de uma dezena deles. Pedro Rocha faleceu na noite de ontem em sua casa em São Paulo aos 70 anos. Raçudo como todo uruguaio, técnico como os melhores brasileiros, imortalizado na memória do futebol.